Na Idade Média, entre os bosques densos e as montanhas sombrias, havia uma região que ficou conhecida como Vale do Medo. As vilas que ali se encontravam viviam em constante temor. Não eram invasões de bandidos ou pestes que as atormentavam, mas algo muito mais sombrio e inexplicável: morcegos gigantes, com asas que bloqueavam a lua e olhos brilhantes como brasas. A primeira vila a sofrer foi a Vista da Águia. Os moradores diziam que as criaturas surgiam com o crepúsculo. Suas sombras cobriam a terra e, quando a noite chegava, o som de batidas pesadas enchia o ar. As pessoas eram encontradas no amanhecer, secas como se todo o líquido do corpo tivesse sido drenado, deixado para trás apenas cascas secas. Os aldeões tentaram de tudo. Acenderam fogueiras enormes, ergueram barreiras de madeira e gritaram até suas gargantas sangrarem. Mas as chamas eram insuficientes para repelir as criaturas, que habilmente se esquivavam das flechas em chamas, tochas que tentavam de todas as formas repelir os seres alados. Suas tentativas de defesa se mostraram inúteis, e a vila foi reduzida a um cemitério silencioso e abandonado. Notícias sobre o massacre em Vista da Águia se espalharam rapidamente, e o reino, aterrorizado, decidiu intervir. Enviaram exércitos, ordenaram que armas de fogo e lanças de prata fossem preparadas. No entanto, cada ataque falhou miseravelmente. Os morcegos voavam baixo e veloz em bandos. Seus gritos agudos causavam uma desorientação aterradora entre os soldados. Vila seguinte, Olhos da Misericórdia, tentou apelar para as antigas tradições. Sacerdotes realizaram rituais ancestrais, murmuravam orações antigas, mas nada parecia ter efeito. Os morcegos chegavam durante a noite, e os habitantes eram encontrados na manhã seguinte, espalhados aqui e ali em toda parte, vazios e pálidos. O medo era palpável em todas as vilas. Uma a uma, as casas foram se esvaziando, as ruas ficando desertas e o silêncio crescente como uma sombra implacável. Mesmo as melhores estratégias do reino eram incapazes de deter as criaturas. Os morcegos gigantes pareciam ter uma maldade pura, uma fome insaciável que nenhuma arma, mágica ou física, poderia satisfazer. Finalmente restava apenas uma vila. Como as outras, foi engolida pela escuridão. O ciclo se repetiu. Uma noite silenciosa, uma ausência de esperança e o amanhecer revelando o horror de um massacre. O reino, consumido pelo pânico e desespero, parou de tentar enfrentar a ameaça. A escuridão dos morcegos dominava agora todo o Vale do Medo, e as vilas não passavam de lendas assombradas, sussurradas com medo pelos sobreviventes em terras distantes. Nos dias de hoje, quem se aventura pelo Vale do Medo ainda pode ouvir o som das asas batendo ao longe e sentir o frio cortante do terror que jamais se apagou. Os morcegos continuam a reinar, invisíveis, mas sempre presentes na escuridão, à espera que os mortais esqueçam, voltem a povoar aquelas terras malditas.